Olá, bom dia, pessoal lindo do sexto ano, saudades de vocês, dessa galerinha, né? Aquela sala legal. Muito bem, gente, eu espero de coração que todos estejam bem, que a mãe, o pai, toda a família esteja bem, os avós, né, da gente, o vô e a avó, que estejam todos bem, se cuidando e, como eu já disse para vocês, fortes a gente é muito mais forte junto, né? Então, fortes a gente vai conseguir sim vencer essa daí, tá certo? Gente, nossa aula hoje é de história, né? Segunda-feira a gente tem aula de história. Como eu falei pra vocês, sigam a grade de ensino, tá bom? A gente não tá junto presencialmente, mas a gente tá junto por aqui, fazendo uma revisão com vocês do primeiro bimestre, tá? Então, eu conto com a participação de todo mundo. Quem não tá entrando aí nas aulas da professora, vocês que estão assistindo, manda um olá aí pros seus amigos no grupo, alguma forma que vocês têm de se comunicar, né? Fala lá que as aulas estão acontecendo, não só de história e geografia, mas dos nossos outros amigos também, dos outros professores também, tá bom? Então avisa que às vezes tem alguém que eu não tá achando, tá com alguma dificuldade, aí vocês, por favor, se puderem avisar esse colega, né, informar, e o que a professora fala para vocês é, sigam o horário, a grade, e quando vocês assistirem a aula, deixa ali embaixo, né, escrito, estive aqui, professora, ok, e põe o seu nome. Por que eu tô pedindo para pôr o nome, gente? Porque alguns alunos, né, eu não me lembro se do sexto ano, mas alguns alunos tem apelidos, né? E aí a professora não sabe quem é você. As pessoas até colocam, ok, estive aqui, mas fica difícil para eu descobrir. Às vezes a foto não é a sua, é de um personagem que vocês gostam, enfim. Então coloque seu nome embaixo, identifique-se, tá bom? Para eu poder atribuir aqui a sua presença na nossa aula. Fechou, sexto ano? Show de bola. Vamos que vamos então, peguem a apostila de vocês. A gente vai continuar falando aí da pré-história, é uma sequência de revisão, como eu falei. Então, eu quero que vocês peguem a apostila. Peraí que essa apostila é do sétimo, peraí que tá aqui do cantinho. Pronto, tá na mão. Apostila do sexto aninho, tá bom? Vamos lá. Como se nós estivéssemos aqui na sala, tá? Então, todo mundo prestando atenção. Segura aí o cachorrinho, o gato do lado, agora fala pra ele que é hora de você estudar, tá bom? Depois você volta a brincar com seus animaizinhos. Mas vamos lá, gente, a gente vai estar falando da página 12 em diante hoje, tá bom? A gente vai até, olha só, até a página 23, que aí vai ter uma atividade para vocês fazerem na página 23, tá bom? Anotem aí, então, do que a gente tá falando hoje, certo? Vamos começar, então. Na idade, aliás, na pré-história, certo? O ponto que divide a pré-história da história é o descobrimento da escrita. Só tô retomando um pouquinho a aula passada, ok? Então, 3.300 a.C., mais ou menos, que o homem começou a desenvolver e se comunicar através da escrita, deixa de ser pré-história para ser história. Até aí todo mundo tá craque em lembrar, tá? E essa pré-história a gente vai dividi-la em dois períodos, que é o paleolítico e o neolítico, tudo bem? No paleolítico, a natureza que vai dominar o homem. Ela tem muito mais força sobre o homem. Já no neolítico é o contrário, tá? Vai ser o homem que consegue dominar agora a natureza, tudo bem? O primeiro hominídeo surgiu lá na África, né? O primeiro que apareceu aí pra gente estudar, ele surgiu ali no continente africano. Por isso que a gente costuma dizer, algumas correntes dizem que nós temos sim um pezinho, né? Nós temos sim digamos que o nosso gene, né? Toda a formação, o primeiro hominídeo, os nossos antepassados, bem lá de trás, estavam ali na África. Então, a gente tem aí uma partilha, a gente tem alguma coisa a ver com o continente africano, porque foi lá que os primeiros, né, antepassados da gente foram descobertos, certo? A gente estudou já em sala a classificação desses
hominídeos. O primeiro foi aquele que a gente chamou de Homo habilis, que vem de habilidade, tá? Então o homem percebe que na mão ele tem este polegar que forma uma pinça, olha só. Então ele consegue, por exemplo, ó, pegar, segurar, né? Carregar. Como é que o cachorro e o gato faz para carregar alguma coisa quando ele quer? Ele morde, pega lá na boca e leva, né? Eu me lembro de uma cachorrinha que eu tinha, quando ela queria carregar os seus filhotes, ela pegava na boca e levava. Então, para vocês terem uma ideia, que o homem, né, ele tem essa, digamos que esse diferencial, por ter a mão, o polegar em forma de pinça, ele consegue ter mais habilidade para movimentar as peças, as coisas que ele quer. Depois do Homo habilis, vai vir o Homo erectus, que o próprio nome já diz, ereto, em pé, certinho. Ele consegue agora caminhar sobre as duas pernas, sem necessariamente utilizar os braços como apoio, certo? Depois a gente vai ter o Homo sapiens, que o próprio nome já diz, ele começa a utilizar o cérebro, sabedoria, começa a pensar, calcular, entender como é que ele vai fazer tal coisa. Então a gente começa a ver uma certa evolução em tudo isso. E por fim, os mais próximos da gente são os sapiens sapiens. É o momento em que o homem começa a inclusive produzir cultura, certinho? Muito bem. Lá ainda no Paleolítico, na época, né, da Idade da Pedra Lascada, certo? O homem era o que, gente? Nômade. Lembrando que nômade é aquele que tem que mudar de lugar para outros lugares quando seus alimentos acabam, porque ele não sabe plantar. A agricultura ainda não havia sido desenvolvida por ele, certo? O que mais a gente pode falar sobre esses homens? Eles moravam em caverna, lembrando vocês que a terra era extremamente mais fria, então eles passavam a maior parte do dia dentro das suas cavernas. Os instrumentos ainda, né, do homem na Idade da Pedra Lascada eram muito rudimentar. Então ele pegava uma pedra, vamos dizer assim, e para quebrar um alimento, um fruto, alguma coisa, ele simplesmente batia. Ele não tinha a ideia ainda de que se ele fizesse uma pontinha na pedra, ele conseguiria abrir aquele fruto com mais facilidade. Então era ainda muito rudimentar. Neste momento, os homens viviam em bando, né? Então eles acabavam a comida aqui, pegava lá o seu bando e ia lá para outro lugar para tentar alimento em outro lugar. A gente também sabe que a descoberta do fogo, ela foi atribuída a este período, né? Nós já até estudamos na sala de aula também. E acho que, se eu não me engano, foi uma questão da prova de vocês, que perguntava para que o fogo, né? E de que forma o fogo auxiliou o homem depois da sua descoberta. Várias coisas. Aquecer a sua caverna, iluminar, espantar animais que pudessem, né, querer pegá-los, cozinhar os seus alimentos. Lembrando vocês que as mandíbulas, né, dos primeiros hominídeos eram enormes, tinham muito mais dentes do que a gente tem hoje. Por quê? Porque eles tinham que mastigar a carne ainda crua. Depois que o homem começa a cozinhar o alimento, ele começa, né, a não ter necessidade de tantos dentes. Então a própria natureza vai fazendo essa seleção. Certo, gente? Ok. Já mudando um pouquinho na Idade da Pedra Polida, já no período neolítico, o homem já deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. A professora brinca com vocês na sala, né, que sedentário não é aquele que, não nessa ocasião, não é aquele que não vai à academia, que não faz exercícios físicos, né? Bom, é sedentário também. Mas neste caso aqui, o sedentário que a gente está falando é aquele que não precisa mais mudar de lugar para poder alimentar-se. Ele descobre a agricultura, certo? Ele agora percebe, aliás, isso foi atribuído às mulheres, tá? Enquanto os homens iam caçar, pescar, as mulheres que começavam a observar que aquela sementinha de laranja que ela acabou de chupar, se ela jogar ali, aquela sementinha virou uma árvore igualzinha àquela laranja que eu peguei. E ela começa a entender que aquela árvore vai dar um fruto exatamente igual àquele que ela consumiu.
É claro, gente, que isso não vai acontecer da noite pro dia. Levou aí muito tempo, muitos anos para eles descobrirem a agricultura. Mas, show! Quando descobriram, então, não precisava mais ficar mudando de lugar para lugar. Tudo bem? Com a agricultura, que agora não precisa mais ficar mudando para lá e para cá, né? Começa a crescer o número de pessoas, né? Há uma explosão demográfica no planeta Terra. Muita gente começa a nascer e sobreviver, né? Porque vejam, quando eles eram nômades, imagina que enfrentar o frio, enfrentar animais, até conseguir uma outra casa para morar, muita gente morria, certo? Agora não, agora quietinhos ali, tendo sua própria casinha, a ideia de vilas, a ideia de tribo, né? A ideia de morar todo mundo junto ali, já começa a facilitar a sua vida. Então, as pessoas começam a nascer e morrerem muito menos que antes, tá? Então, também é uma vantagem aí do período neolítico, certo? Depois vai vir a idade dos metais, a descoberta do ferro, do bronze, do cobre, que também vai ajudar o homem a se desenvolver melhor, certo? Por ser materiais mais duros, mais fortes, duravam muito mais do que simplesmente fazer ali alguma coisa com madeira, que quebrava com mais facilidade, certo? Gente, tudo bem até aqui? Retomamos aí um pouquinho da nossa revisão lá do comecinho de fevereiro, né? E é gostoso a gente fazer essa revisão, porque aí você vai saber, né, o que eu assimilei e o que não. E o que eu não assimilei, eu tô tendo a oportunidade agora de fazer. Beleza, sexto? Pessoal, vamos lá. A nossa atividade está na página 25. Então, o que é que você vai fazer? Todos os exercícios da página 25 numa folhinha, à mão mesmo, com a sua letrinha, tá bom? Copia a pergunta e responde. Copia a pergunta e responde. Coloca seu nome e entrega para a professora assim que as aulas voltarem, tá bom? Vai fazendo uma pastinha aí para você não se perder no que tem que entregar pra gente, tá? Fica uma dica para vocês, tá bom, meus lindos? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana, registrando que essa aula nossa é do dia 30 de março de 2020, pelo Colégio Brasil. Super beijo da Pro e até! Fui!